perdão, melhor estar no velório do que estar numa festa, né? Porque no velório a gente pensa, a gente reflete, a gente recalcula a rota, né? Cara, é incrível. É incrível o que o Senhor está fazendo, pelo menos comigo aqui nessa manhã. Eu tenho certeza que vai fazer com vocês também. Quando eles colocam, eles estão arrumando a mesa lá para a gente comer, eu já queria acelerar, porque a minha parte também vai ser bem rápida, tá? Só o tempo que eles colocarem, porque a gente encerra. Começou a chover muito, está chovendo muito lá fora, né? Parece que nada está acontecendo, mas existe uma atmosfera no mundo espiritual acontecendo e o Senhor está cuidando e tratando de algumas áreas. Eu tenho certeza que a gente não vai sair da mesma maneira que nós entramos aqui essa manhã, amém? Coloca aí para mim, Pérez. Uau, né? Viram antes cuidado aí, está pingando aí antes, a gente está com peleja aí. A gente está, todo o propósito disso, né, foi nos dar ferramentas e chaves para que a gente pudesse nos tornar pessoas melhores, amém? Que nós pudéssemos ter ferramentas, porque uma coisa é eu dizer que eu não consigo sem que alguém tenha me ensinado o caminho, outra coisa é eu não fazer porque simplesmente resolvi não fazer. Porque o céu é sobre isso, o Senhor tem a sua palavra e ela é imutável, né? Marcelo gosta muito de falar sobre isso. Se alguém pregar alguma coisa diferente do que está escrito, anátema é um evangelho a qual se adequa, inventado pelas suas necessidades, e como o Bruno bem disse, não é sobre nada emocional. Apesar de a palestra ser sobre personalidade, ele não quis em nenhum momento tratar com o Senhor, te fazer ser alguém emocionado, mas sim te mostrar a realidade que está aí dentro e colocar para fora. Então, nessa manhã, a gente falou sobre finanças, né? Eu vou pedir, se possível, tá? Se você me permitir, que alguns irmãos pediram, pudesse botar o slide lá, né, da administração, Bruno também, para que depois vocês venham estudar. A gente gravou, vai fazer um compilado, depois vai colocar para que vocês revejam, passe para alguém, porque a gente entende que muitos não conseguiram estar, mas é algo que muda a vida, amém? Eu queria agora falar com vocês rapidamente sobre algo que mudou a minha história também, né? Todos sabem, eu não vou pular as apresentações porque todos me conhecem, mas eu sou fruto de um milagre e hoje eu sou um empresário, porque um dia o Senhor resolveu falar isso ao meu coração, né? Um dia Deus falou que eu seria um grande empresário, seria alguém que o Senhor me usaria nessa área, só que era muito difícil acreditar, porque costumo dizer, e já ouvi isso, né? Geralmente o cenário não combina com a promessa, né? Bem provavelmente aquilo que Deus te falou, até que se cumpra, o cenário não vai ser favorável. Exatamente para que construa um testemunho para alguém, porque não é só sobre você, é sobre alguém que vai entrar no seu caminho, como o Bruno bem disse. Então tem processos de lutas e dores e de dificuldades que elas vão forjar em você um canal para que essa pessoa fale assim, eu posso. Porque não é à toa que a história de Jó está na Bíblia, né? Eu não sei se você consegue fazer esse comparativo, mas muitas vezes eu faço antes. Quando eu leio a história de Jó e começo a indagar as minhas crises, sempre tem alguém que disse assim, teve aquela palavra célebre. Eu costumo dizer que existem palavras de pessoas que superam, que nos deixam no sal, né? É tipo assim, Senhor, não estou aguentando. Aí alguém fala assim, olha, você lembra que eu perdi 2 filhos, eu superei, aí a pessoa está dizendo assim, eu não te provei com palavras, mas sim com um testemunho que eu carreguei. Porque bem provavelmente sozinho eu não conseguiria, Deus me capacitou para te dizer que é possível. Então, no meu cenário não foi diferente. Por quê? Porque eu era o filho da minha parentela, a qual todo mundo dizendo assim, esse daí não tem como dar certo, né? Eu era um jovem muito arteiro, uma criança difícil. A minha mãe ia para reunião de escola e era engraçado antes, porque ela entrava numa sala, era só reclamação, que ele faz isso. Aí eu estava na sala da minha irmã, medalha de honra ao mérito, então eu falava para minha irmã, vou quebrar todas as suas bonecas, porque você me atrapalha, né? Eu falava, porque se nós dois fôssemos ruins, a minha mãe dividiria, né, o castigo. Só que ela amplificava
a minha desqualidade, né, se assim pode ser dito. E aí eu subia, minha mãe batia e do lado ela estava dando parabéns para minha irmã, e aí meus tios falavam assim, isso daí não vai servir para nada. E não com ar de soberba, nem de nada, hoje a minha irmã é minha empregada, né, minha funcionária, assim dizendo. Mas com o coração alegre, porque eu era improvável no meio de todo o cenário de uma promessa, né? Eu tinha dificuldade na escola, tinha dificuldade de concentração, tinha dificuldade em várias coisas. E aí, para ser um empresário, é o que o Bruno fala, eu não apenas precisei ser alguém que conseguia entregar o mínimo, eu precisei me esforçar 3 vezes mais. Por quê? Porque uma coisa é alguém que tem qualidades para um atributo. Deus vai falar que você vai ser uma costureira quando você tem uma ótima concentração. Difícil é quando Deus vai falar que você vai ser uma ótima costureira, renomada no mundo, você com mal de Alzheimer. É impossível acontecer. Mas para Deus, nada é impossível. Dito isso, né, na minha história sobre isso, um dos pontos que foi mais difícil de mudar na minha história foi organizar o meu tempo. Irmãos, pensa alguém com problema de dificuldade de concentração, alguém com dificuldade, eu sou alguém muito ativo, eu sou alguém proativo, eu tenho todas as características humanas de caráter da minha história de vida que desqualifica um dos pontos principais para viver uma promessa, que fala sobre o tempo. E eu lembro que um dia Deus me deu um livro, né, já está escrito, ainda não publiquei, que fala sobre isso, o Senhor do seu tempo. E por que esse texto? Porque um Senhor, ele não é só alguém que tem autonomia ou um destaque no lugar que está, ele é alguém que governa. E governar é distribuir ou liberar uma função ou uma execução para alguém que a executa, né? Ficou redundante, mas é sobre isso. O Senhor governa o ambiente, por isso que nós, pastores, homens, líderes do lar, a maior dificuldade é governar o lar, porque não tem só a ver com o que eu sou, é aquilo que eu distribuo com quem está no ambiente, né? E difícil, porque às vezes tem pensamentos contrários, ideais diferentes, é difícil demais, mas Deus diz que nós governamos esse ambiente. E por que governar o tempo? Porque é difícil, Bruno, a gente conseguir alinhar o Kairos com o Cronos, porque Cronos é os segundos, os dias, os meses e os anos, e o Kairos é o tempo de Deus, né? A palavra vai dizer que Deus 1000 dias para ele é como um e vice-versa. Então é difícil a gente entender o tempo das coisas. Mas eu não queria falar só sobre essa parte espiritual, eu queria ser muito direto, com uma aplicabilidade no que a gente sofre, porque eu tive que organizar isso na minha vida. Passa aí para mim, Pérez. Um dia essa palavra ela mudou a minha história. A Marcele ministrou já sobre isso, mas essa palavra veio um dia na minha vida, quando eu fui pregar num convite do amigo do Marcelo. Eu chamo ele de pastor angolano, ele é angolano, não lembro o nome dele. Qual é o nome dele, Sérgio? Qual é o nome dele? Pastor angolano. Alan. E aí eu tive uma oportunidade de ministrar e o Senhor me deu essa palavra que mudou a minha história e eu precisei aplicar naquele momento, dentro da minha empresa, dentro do meu dia, dentro da minha casa e dentro da minha vida pessoal. Essa palavra, ela está dividida em 3 processos, assim dizendo. O primeiro processo ele vai falar sobre período. O segundo processo ele vai falar sobre ciclo. E o terceiro processo ele vai falar sobre tempo. E você vai entender o que tem a ver com a sua vida e com a minha vida. Quando eu leio Gênesis, capítulo 1, verso 4, antes, a Bíblia vai dizer: e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Escute isso. Era contínuo o que existia na terra, ou seja, predominava a escuridão, ou seja, ela não tinha períodos, não tinha um momento que eu acordava, eu vou me colocar naquele momento, que exatamente o meu corpo, a minha biologia, que como foi dito, né, um lugar que está chovendo muito é muito desfavorável para negócio, porque ninguém acorda animado, e tem a ver com a mentalidade, tem a ver com o ambiente, tem a ver com a nossa biologia humana.
E imagine sendo escuridão contínua, Marcelo. Imagina a gente vivendo num mundo que só tem escuridão. A gente tem aumento de consumo de luz, a gente tem que desenvolver algo para que ilumine, para que a gente enxergue. Mas Deus viu assim: olha, eu vou resolver um problema do futuro no presente. Eu vou paralisar o que é contínuo, porque a gente sabe que escuridão é a ausência de luz, não é um estado. Não existe escuridão, existe falta de luz. Então, Deus resolve criar períodos. E qual é o período? Eu estabeleço que um tempo determinado predomine as trevas e no outro tempo predomine a luz. Para que serve isso? Para que haja períodos, para que eu entenda ciclos. E ele vai dizer, Gênesis capítulo 1, verso 5, e Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou de noite. E aqui está sobre ciclo. E foi o que? A tarde e a manhã do primeiro dia. E depois no verso 8, e chamou Deus a expansão do céu, e foi a tarde e a manhã do terceiro, e assim consecutivamente. 19, foi a tarde e a manhã do quarto dia, e foi a tarde e a manhã do quinto dia, e viu Deus tudo quanto era feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. E a minha pergunta é, por que antes Deus não trabalhou à noite? Por que Deus, que vê todas as coisas, não se cansa, tem todo o poder na sua mão, faz questão de iluminar a mente de um escritor dito Moisés, ou enfim, discordâncias teológicas, dizendo assim, escreve aí para uma geração futura, dizendo que eu, o Senhor, que não canso, que não tenho variação de humor, que enxergo no escuro e enxergo na claridade, estou ensinando o meu povo a entender que existem momentos e ciclos, que eu trabalho de manhã, eu trabalho à tarde, mas à noite eu descanso. É impressionante como Deus faz questão de fazer a separação de períodos, e depois dizer que em 6 dias, num tempo crono, Ele está estabelecendo um momento a qual eu executo aquilo que eu tenho que fazer, e eu preciso respeitar o momento de descansar. Esse é um erro que a gente comete muito. Por quê? Porque no que se diz respeito a crono, eu entendo que quanto mais eu faço, mais eu tenho. Quanto mais eu entrego, mais eu tenho resultado. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que é necessário respeitar o período e é necessário respeitar os ciclos, porque senão eu não vou conseguir ser contundente ao ponto de conseguir ter o meu máximo e extrair o máximo das coisas que eu estou inserido. E o final, ele vai falar sobre tempo. Gênesis capítulo 1, verso 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais de tempos determinados e para dias e anos. Olha que lindo. Deus, quando Ele vai construir, Bruno, toda a terra, Ele está fazendo isso pensando em mim e em você, que Ele já estava no nosso dia de hoje. Ele estava dizendo assim, olha, eu preciso que vocês aprendam princípios, e você vai entender que isso encaixa exatamente. Eu vou te falar onde eu apliquei isso na minha vida, quando se fala de tempo. Eu estava acostumado, eu tenho uma esposa que ela é diurna, e eu sou, ela é noturna, e eu sou diurno. O que significa? A minha esposa, ela é muito mais proativa a parte da noite, ou seja, a minha esposa lava à noite. Imagine eu que estou às 10, a minha esposa está varrendo casa de madrugada, ela está limpando as coisas. Por quê? Porque a característica da vida da minha esposa, isso vai falar na ciência. A minha sogra, ela foi a vida inteira, como é que foi? Como é que fala, Jorge? Ela foi enfermeira, e ela sempre trabalhou muito de plantão, ou seja, a vida inteira da minha esposa foi gerenciada em cima da mãe, que o Jorge, pela história da Marcela, trabalhava muito, e ele tinha que viajar muito para um lado e para o outro. Então a maior parte do tempo ficava com a Kátia, então ela meio que governava isso, mas também ela trabalhava, eles, na logística deles. Então a minha esposa sempre foi muito noturna,
ela estuda à noite ela é proativa. Eu já sou diurno. Imagine o conflito de momentos e de tempo. Eu acordo de manhã já cantando Corinho de Fogo. A minha esposa, irmãos, ela, para acordar e responder, ela demora 3 dias, de dia e de noite. Então imagine eu acordando no 220, amor, vou falar isso, não sei o que lá, e a minha esposa no tempo dela diferente, no cronos dela diferente. Imagine eu tentando resolver ou comprar algo que é importante, aonde 2 precisam ter a decisão, aonde eu não tenho 100% da Marcele no meu 100%, e a Marcele não tem o meu 100% no 100% dela. E isso tem a ver com o Cronos, porque a biologia dela é diferente, o corpo dela pensa diferente. E quando eu entendi isso, eu aprendi a aplicar os períodos que divergem meu e dela, para que haja uma junção e seja plena. Eu aprendi a entender os ciclos, né? E eu comecei a desenvolver isso, porque hoje eu sei exatamente. Eu não sei, Marcelo vai saber também, Jorge. Eu sei exatamente quando a minha esposa vai ficar menstruada. Qual é o marido que sabe disso aí? Sabe, Sérgio? Sabe, Jorge? Sabe, Bruno? Eu sei exatamente o período. E eu não sou bobo nem nada. Exatamente nesse período eu fico na minha. Nesse momento eu fico na minha. Eu não contrario, eu não falo muito. Porque a gente precisa entender os ciclos, os períodos e os momentos, para que ações sejam tomadas mais assertivas, para que coisas sejam desenhadas ou elaboradas, como já foi explicado no financeiro, no melhor momento, no melhor ambiente, tudo. Então constrói, porque vai alinhando todas as palestras, né? Vamos dizer, vamos planejar uma viagem. A gente precisa entender, como o Anderson disse, irmãos, vai planejar uma viagem para dezembro, sabendo que em janeiro vem escola e PVA, vem tudo junto para ser pago. Será que esse é o período correto para fazer? Será que esse é o momento certo a qual a sua esposa está estudando? Ela está pensando em fazer um dívido aqui. A sua esposa, alguém pode pegar a pilha lá por dentro para mim? Pega ela para mim, Júlio, por favor, e coloca aqui para mim. Será que esse é o melhor momento? A minha esposa agora começou a fazer uma faculdade, e eu estou vendo ela fazendo prova de noite. Lembra que minha esposa é diurna? Eu estou vendo ela estudando à noite, estou vendo ela fazendo isso, para lá e para cá, e eu só queria dormir, né? E eu tenho um problema muito sério. Eu na hora de dormir, se eu dormir e acordar, eu não consigo mais dormir. Eu sou assim. Eu preciso apenas, às vezes, um pouquinho de tempo dormindo para recarregar as minhas energias. Eu não sei se você é assim, isso também tem a ver um pouco com ansiedade, que é um dos diagnósticos que eu já repreendo, em nome de Jesus já não tenho mais, mas é um problema. E aí eu preciso entender os meus períodos. Por quê? Obrigado. Por quê? Porque nesse período eu sou muito suscetível a não desenvolver um bom papel. Então, quando eu não consigo dormir bem, irmãos, o meu dia é muito ruim. Eu não sei se com você é assim. Tem gente que fica com fome, fica com estresse. Tem alguém aqui que tem problema com isso? Betsy, Letícia, tem 4. Que quando está com fome, é alguém que tem, exalando esse problema, fica mais agressiva, fica mais irritado ou irritada. Então eu preciso entender esses ciclos. E eu preciso entender o tempo das coisas. Porque quando eu consigo navegar nisso, seja no trabalho, na vida pessoal, nos meus projetos, no meu sonho, a gente é mais assertivo. Passa aí para mim. E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida e eu consegui achar algumas ferramentas que eu queria dividir com você. E eu vou falar mais do meu trabalho, tá, irmãos? Porque foi onde que mudou a minha história. Eu sou alguém que gosta de ler muito, estudar muito, então às vezes eu estou sempre pesquisando, procuro estar sempre fazendo algum curso, alguma coisa lá no trabalho. Então assim, lá no meu trabalho eu queria dizer isso para você. Lembra que eu disse isso? Meus atributos nunca foram favoráveis para a minha promessa. Eu nunca fui organizado. Eu nunca fui alguém calculista. Eu nunca fui alguém organizado financeiramente. Eu nunca fui nada disso, irmãos. E como é que Deus resolve pegar alguém e colocar para ser empresário onde todas essas áreas
Como é que Deus resolve colocar alguém como pastor que em todas essas áreas precisam estar governadas? Porque a Bíblia vai dizer que o homem que não governa bem a sua casa, ele não tem como governar a casa do Senhor. E é um processo atrás do outro. Isso é incrível. Por quê? Porque aquilo que eu faço na igreja, ela tem que ser a continuação da minha casa e vice-versa. E essa é a nossa maior luta. Por quê? Às vezes eu consigo ser organizado na igreja, porque aqui tem a ver com a questão de um cargo, tem a ver com a questão que os outros vão falar, mas lá em casa não. E tem muita gente que em casa é muito organizada, tudo certinho, mas para Deus, tem alguém para fazer? Tem uma liderança, eu faço de qualquer jeito. E esse que é a dificuldade, andar no Kairos junto com o Cronos da nossa vida. E nesses períodos que comecei a aplicar, existe um método que se chama 8 mais 8 mais 8. O Bruno sabe que é um palestrante aí já, mais alguém conhece esse método aí? Mais alguém conhece? Esse é um método muito... Eu pratico isso e eu falo isso porque eu deixei de fazer isso. E essa palestra de hoje me serviu para ter uma retomada num momento difícil da minha vida. E é incrível. Eu confesso para vocês que eu falei isso com o Bruno antes, eu ia desistir, eu ia anular, cancelar essa palestra desse sábado. Por quê? Porque quando a gente propôs no coração e desenvolveu e cravamos no mundo espiritual o que aconteceria, irmãos, essas áreas da minha vida foram bombardeadas em todas as áreas, como Deus falando assim, eu vou fazer você falar com propriedade. Porque era uma coisa, aquilo que eu pratico, e é sobre disciplina, como o Bruno disse. Aquilo que eu faço 22 dias, várias vezes consecutivas, sem quebrar esse ciclo, eu consigo colocar isso como costume. Mas se eu quebrar esse ciclo, é necessário retroceder para o primeiro dia e fazer mais 22 dias. Ou seja, se eu tenho 22 dias de hábito e eu quebrar no 21º, eu não posso compensar com mais 2, não. Eu tenho que recomeçar lá do começo, no primeiro dia, para completar 22, para se tornar um hábito. E eu lembro que eu era aplicadíssimo nisso e deixei de lado, e a minha vida começou a ir a ladeira abaixo novamente. E quando voltou isso, Deus falou assim, lembra quando você entendeu isso, quando você aplicou, a sua vida fez isso? Eu falei, lembro. Eu falei assim, então vamos retomar isso. E isso é incrível, por quê? Porque esse método, ele ensina algo que é poderoso. E quando eu falo de período, eu estou falando do meu dia, do meu trabalho atrás do balcão, vendendo algo farmacêutico. Eu estou falando atrás, sentado vendendo a minha ideia de empresa para alguém. É sentado fazendo bolo, é sentado limpando a casa, é sentado estudando, é para todas as áreas. Porque isso tem a ver com dominar, ser senhor do tempo. E o crono na nossa vida, a Bíblia vai dizer que por causa de nós, os tempos têm que ser abreviados. Aí a tecnologia vai dizer que a ciência vai dizer que a Terra gira mais rápido. Enfim, vai ter vários argumentos científicos, psicológicos para te colocar ou para te falar algo. Mas eu quero te dizer que já estava escrito na Bíblia isso, que por causa de mim, de você, os dias seriam abreviados, ou seja, a velocidade das coisas seriam maiores. As circunstâncias ao redor seriam mais rápidas. Por quê? Porque parece que o dia está curto. Não, mas na verdade não é isso. É porque é tanta coisa que são colocadas sobre nós, que 24 horas já não é possível para se fazer. Mas eu vou te contar algo, isso é a maior mentira do nosso século. Na verdade, quem governa e é disciplinado, entende os seus processos e os seus ciclos, 24 horas sobra e sobra muito. O nosso problema é que a gente não consegue organizar o nosso tempo. E quando eu falei sobre período, existe esse método que ele diz que você precisa separar as suas 24 horas em 3 pedaços, né? Ou seja, eu pego 24 horas da minha vida e ela é separada em 3 períodos. Ou seja, primeira 8 horas. Tu trabalha quantas horas por dia, Céu? Por dia? Pô, então tem um problema. Eu trabalho por diária? Por dia? 12 horas. 12. Trabalha quantas horas por dia? Quanto for acordar? E você? 6 horas. Então, eu trabalho 6 horas por dia. Ele está dizendo o seguinte: separa esses períodos. Para quê? O Bruno é um cara que é atleta, é disciplinado. Imagine eu sem correr nem nada, gordinho, com a pressão lá em cima. E meu corpo não sabendo organizar a pressão de 24 horas trabalhando. Porque uma coisa é alguém que está preparado no todo. Uma coisa é alguém que está sentado atrás de uma cadeira e não corre igual ele corre, não é atleta igual ele é. Agora imagine eu, que tenho um histórico familiar de problema de pressão, sabendo que a pressão do trabalho não sai no meu descanso no sofá. É humanamente difícil de sobreviver e permanecer.
E aí ele diz que nesse período de 24 horas, você separa isso em 3, ele está dizendo que o mínimo e o saudável é que você durma 8 horas por 24 horas. Em 24 horas é necessário que você durma 8 horas por dia. E também é necessário que você produza em alta performance em 8 horas. E ele está dizendo que as 8 horas que restam é necessário você separar elas em 3 períodos, que são esses, que são 3 Fs, 3A e 3 S. Os 3 F, família, felicidade e fé. E os 3A, alimentação, atividade física e aprendizado. E o 3S, sabedoria, socialização e saúde. Alguém que aplica isso com constância na sua vida tem um resultado no corpo, na mente, no espírito e no físico poderosamente. Ou seja, é quando tudo está alinhado para um propósito muito bem definido que o céu te levantou. E aí quando eu consigo fazer isso, que é eu dominar o meu tempo, eu ter uma rotina de exercício, de fé, eu vou falando vários itens aí eu não faço, tá? E é por isso que eu estou falando que a ressignificação do meu chamado está associado com a minha disciplina. Porque tem uma vez eu escutei, é verdade, o Subirá falando sobre isso. Uma vez ele foi ministrar com alguém sentou do lado dele e falou assim: olha, eu tive que mudar a minha mentalidade, porque eu tive uma experiência, eu morri, como o Bruno fez aqui essa dinâmica, e eu me vi no meu caixão, e todo mundo chorando, e aí o Espírito Santo falava com aquele homem dizendo assim: por que que ele foi levado? Um homem tão bom, por que que Deus permitiu isso? Um homem que ajudava todo mundo. E aí ele vai dizer assim: tá vendo? A culpa é sua, porque agora estão imputando em mim a tua falta de responsabilidade. Por quê? Porque você não se cuidava, você saía para pregar para tudo que é lugar, você não se organizava e você não cuidou da saúde, e aí você morreu por culpa sua, colocaram a culpa e alguém está colocando a culpa em mim por causa de você. Você está vendo? Que você não só parou a chamada que eu tinha para você, como alguém está me culpando por sua irresponsabilidade. Então, isso, um dia movimentou isso em mim. E eu lembro que eu comecei a fazer boxe, eu comecei a fazer uma porção de coisa, eu comecei a organizar o meu tempo, porque assim, a nossa rotina lá não é muito fácil, né? Assim, de manhã cedo eu acordo 6 horas, eu tenho que arrumar a Luísa, e a Júlia hoje, graças a Deus, já me ajuda, às vezes até arruma ela, ajuda, mas imagina como é que a Luísa não vai para a escola. Quem pode levantar a mão aí, irmãos? Pega a Luísa pelo pé, do jeito que ela está. Eu boto uma calça, boto um capu na cabeça dela, que é da escola, amarra aqui e fala assim: tia, toma aí. Você imagina um pai arrumando uma criança às 6 horas da manhã, irmãos, menina, eu que não tenho essa habilidade toda. É engraçado que aí depois parece que alguém faz de implicância, ela chega lá cheio de cabelo, cheio de trança, com várias coisas lindas, a tia fala assim: tu me entrega um bagaço, eu te devolvo uma princesa, né? Só para jogar na cara. E aí é muito difícil, porque a Célia acorda às 5 horas da manhã, sai para trabalhar, volta, faz faculdade, pega as meninas e a gente reveza esse tempo, esse crono. Ou seja, o nosso crono diário ele é automaticamente organizado. Por quê? Porque eu deixo a Júlia e a Luísa na escola às 6 horas da manhã, vou para o trabalho, meio-dia eu tenho que acordar, pegar a Júlia na escola, levar para casa, voltar para o trabalho. Aí a Marcele chega, pega a Luísa, volta para casa, faz janta, aí eu volto para casa. Aí a Marcele está estudando, a gente tem igreja, a gente tem vida social. Imagina a loucura que é isso. A gente humanamente não conseguiria se a gente tivesse um mínimo de organização, e a gente não tem quase nenhuma. Então entenda isso, que alguém que não é organizado é difícil. Alguém que é pouco organizado é difícil. Imagine alguém que não tem nenhuma organização, não está vivendo, está sobrevivendo acerca da sua chamada, e que refere-se a tudo, a vida familiar, a trabalho. E aí eu comecei a aplicar isso, irmãos. Eu comecei a emagrecer, eu comecei a parar de respirar fundo, eu comecei, irmãos, melhorou tudo. Tem alguma criança aqui? Não. Namorei melhor, fez tudo melhor, irmãos. Tudo melhora quando você organiza, quando você dedica os tempos corretos para as coisas que são principais. Fé, alimentação, uma atividade física, um aprendizado. Porque assim, irmãos, foi roubado um pouco essa questão de ler livros. A gente hoje tudo é digital, né?
E a Marcele tem muito esse costume de ler livros. Essa é a Marcele, o Jorge até, esses dias foi na escola lá fazer uma atividade, eu lembro lá que elas têm vários livros de como ser amorosa, como ser simpática. Eu lembro que a Célia lia muito isso para elas. Criou essa cultura, né, do apalpável, do ler. Então, essas áreas é necessário organizar e executar até você trazer como um hábito. E aí o ciclo, ele vai falar, eu vou andar, ele vai dizer sobre 3 atividades. Hoje, quando eu chego no meu trabalho, eu executo isso é um mantra. A de cima eu parei de fazer, essa para mim é um mantra. Essa se tornou um ciclo na minha vida poderoso. Eu, modestamente, sempre onde eu andei como vendedor, como alguém que tinha metas, eu sempre fui de alta performance, graças a Deus. Sempre ganhei todos os prêmios, sempre fui um dos melhores no que eu fazia quando se trata de venda. Mas não era porque eu sabia falar bem, não era porque eu era legal, não era porque eu tinha lábia, porque eu sempre fui organizado com isso aí. Isso é uma das poucas coisas que eu posso me gloriar, se assim posso dizer, em relação de um atributo de qualidade. Foi que no meu trabalho eu sempre fui organizado com as minhas metas. Eu sempre tive muito claras as minhas metas. Que tem a ver quando eu tenho uma meta de viagem, tem a ver quando eu tenho uma meta de emagrecer, quando eu tenho a meta de abrir um negócio, quando eu me tornar uma pessoa melhor. E aí eu lembro que toda vez quando eu chego no meu trabalho, e isso eu não faço no trabalho, eu faço isso anteriormente ao dia. Ou seja, hoje, se amanhã eu trabalho, eu deito na cama e começo a mentalizar todas as tarefas de suma importância que eu preciso executar. Eu fico lá no meu trabalho e falo, amanhã eu tenho que pagar folha, amanhã eu tenho que trazer um novo fornecedor, amanhã eu começo a listar. Eu listo no mínimo 10 tarefas importantíssimas na minha vida no dia anterior. Eu acordo sabendo muito claro qual é a minha meta. E eu chego no trabalho e eu começo a escrever as minhas metas diárias. Então existe um ciclo que eu sempre coloquei a mais. Esse ciclo, que chama método de Pomodoro, ele diz que se você fizer 3 atividades muito contundentes para o seu dia, pode ser dona do lar, pode ser um projeto, pode ser uma mulher que quer fazer bolo, doces. Se você acorda muito bem organizado mentalmente com as suas tarefas, escreve elas. Ele vai dizer que se você conseguir fazer isso em 25 minutos, você vai ter 4 ciclos. Eu faço em 25 minutos. Alta performance de toda a concentração. O que eu faço? Eu pego o meu celular, eu logo ele no WhatsApp porque eu tenho que trabalhar, eu pego o meu celular, eu coloco ele lá na outra sala, eu limpo a minha mesa para tirar todas as distrações possíveis. Eu fico à distância. Por quê? Porque eu sei que no meu telefone, no meu computador está travado o Instagram, redes sociais, eu não consigo entrar. Para mim entrar, eu vou ter que ir lá em ferramentas, desbloquear, eu tiro todas as distrações possíveis. Em 25 minutos, que eu faço geralmente 1 hora, eu fico full time nas minhas tarefas que eu já pré-determinei. Quando eu acabo de executar isso, eu levanto, tomo um café, pego o meu celular e fico mexendo nas redes sociais, em outros lugares, e fico. Passou 5 minutos, eu volto e o meu celular tem travas. Eu volto, executo mais 3 ações como essa e eu consigo ter uma alta performance de rendimento na minha empresa. Então, isso é um ciclo que eu coloquei na minha vida que destravou, né? Esse é o termo que todo mundo esse coisa usa, né? Que destravou realmente a minha vida no que se diz a alta performance de produtividade, seja ela no que for. Isso serve para concentração de estudar, isso serve para qualquer coisa, porque é difícil. E aí eu comecei a executar algo que é muito interessante. E isso foi algo que destravou algo essa semana, que eu quase cancelei essa palestra hoje. Por quê? Porque trimestralmente eu pego e faço uma análise hoje pessoal minha, financeira, e eu faço uma análise financeira da minha empresa. Ou seja, a cada 3 meses eu paro tudo, paro todo o meu comercial, paro todo o meu administrativo e falo assim, pessoal, eu quero que vocês façam um inventário de todas as máquinas que nós temos, de todos os computadores, de todos os celulares. Eu quero pegar minha finança, eu quero ver isso aqui, eu quero ver por que eu estou gastando ruim, o que eu estou mal. Eu sento com todo mundo e faço totalmente. Porque lembra que quando Deus vai falar e vai construir, Ele está falando sobre ciclos, Ele está falando sobre dias, e Ele está falando sobre meses, e Ele está falando sobre anos. Ou seja, aqui na igreja nós temos um cronograma muito bem organizado, ainda difícil de ser executado 100% como a gente quer.
Ou seja, você está sentado numa igreja hoje que existe um cronograma anual. Se a gente vai mudar, se a gente vai agregar, se a gente vai estabelecer, nós apresentamos o Senhor dizendo, a gente pode ser tudo menos desorganizado. Senhor, esse ano, durante 3 meses nós vamos falar sobre finança. Durante 3 meses nós vamos falar sobre família. Você pode falar o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser trocar, o Senhor que manda na casa, o Senhor é o dono do lugar. Quer que mude? Fica à vontade, estamos aqui para trabalhar. Mas um dos princípios, quando Deus resolveu fazer uma entrevista com um pastor, foi dizer assim, olha pastor, eu preciso entender o seguinte, eu vou até te contratar, está fazendo uma comparação, né? Fazendo aqui, ilustrando algo. Ela começou a falar assim, pastor, beleza, eu vou te chamar, qual é o atributo para você ser contratado como pastor? Primeiro, é me obedecer. Segundo, é saber ouvir mais do que falar. E terceiro, é entender que eu vou mudar muita coisa que aquilo que você estabeleceu. Mas existe um princípio. Eu não vou agir na desorganização. Eu não vou fazer nada que antes eu não te leve para consertar. Lembra o que foi dito com Ezequiel? O lugar estava desorganizado. O lugar estava confuso. Ele te disse, então vai lá e entra nesse cenário. Só que cuidado, que para você é osso, mas para mim é alguém de valor, não pisa. Tenha cuidado com o ambiente, começa a profetizar, mas calma aí. Começa a falar o que? Ele fala o que eu vou mandar você falar, mas profetiza, abre a boca, começa você a executar. E no caminho eu vou organizando as coisas. E aí, o que eu falo sobre isso? Porque essa análise trimestral que eu faço, eu acabei de descobrir que eu estava sendo roubado durante quanto tempo, igreja? Fala aí. Era isso que eu queria falar. Por quê? Porque se eu fosse organizado e não deixasse de falar, lembra que eu falei para vocês que eu só estava com o ícone de responsabilidade correta? Eu fui roubado 6 meses porque eu não consegui ser o Senhor do meu tempo. Porque aquilo que eu pré-estabeleci estava organizado. Não aconteceria se eu soubesse executar e tivesse isso como uma disciplina. O problema é que a gente muitas das vezes sabe como fazer, a gente só não é disciplinado. E aí eu fui roubado 6 meses, podendo ser 3, diminuindo o déficit, porque isso era um planejamento que sempre foi colocado pelo céu e eu fazia constantemente na minha empresa. E aí teve um mês que eu não fiz, que foi um mês que a gente teve um contrato novo, antes, você sabe muito bem, foi uma loucura, eu não consegui parar. E Deus me falou assim no meu coração, no meu íntimo, você precisa ser organizado na minha casa e na sua vida. Por quê? Porque existem promessas e existem portas que vão ser acessadas por você quando isso estiver 100% correto. Tem lugares e tem acessos que vão ser destravados quando a mentalidade for contínua e disciplina nas coisas do céu. Deus não negocia algumas coisas, não tem jeito. Não, alguma coisa não é nenhuma, né? Tem algumas coisas que assim, conjectura de Deus, eu vou revelar, vou relevar, né? Mas tem algumas coisas que ele falou assim, esse princípio não tem como a gente quebrar. E quando eu apliquei isso na minha vida, de dominar o Cronos, né? Nesse sentido de ser Senhor, eu comecei nos meus dias a ser mais produtivos. Eu separei em 3 pontos, eu tive análise, eu comecei a listrar as atividades mais contundentes e mais importantes no meu dia, e eu comecei a fazer trimestralmente e anualmente todos os meus projetos. Então, quando a gente começou a igreja aqui, nós começamos a igreja com um projeto pronto, com um cronograma pronto, com um nome pronto, com uma igreja pronta, com um CNPJ pronto, com tudo pronto, dizendo assim, olha, não adianta você não entender que tem princípios que eu não negocio. A base da organização, ela sempre vai ser, e ela está muito atrelada com o tempo, nesse momento. Passa aí, porque o meu são poucos slides, tá, irmãos? E aí eu queria fazer o meu deve ser 4 slides, eu queria fazer uma pergunta para você. Vocês fazem o mínimo para organizar o seu tempo? Eu queria fazer essa pergunta. Vocês fazem o mínimo para organizar o seu tempo? Você faz, Célio, o mínimo? Não, você faz antes. Faz. Douglas são os caras de alta performance. Eu também não faço, né, irmão? Eu estou falando. Os caras trabalham o tempo todo com isso, não vão saber. Quem mais aí? Alguém faz o mínimo para organizar o seu tempo? Pode levantar a mão? Não. Quem faz, né? Quem não faz, não. Quem faz? Amém. Peterson, Douglas e antes. Então, o que eu falo sobre o mínimo? Existem várias ferramentas e várias ideologias, e vários treinamentos,
ministrações, palavras. Irmão, onde você quiser estudar sobre isso, vai ter. A Bíblia era a maior ferramenta sobre isso, sobre organização. Eu li alguns textos que mudaram a minha vida quando eu apliquei a palavra na minha vida. Porque uma coisa é a gente saber a palavra, outra coisa é a gente aplicar na nossa vida. Essa eu acho que é uma maior dificuldade na nossa vida como cristão. É que a gente sabe muitas palavras, a gente lê muita Bíblia, você lê Gênesis e Apocalipse. O difícil é saber ter a estratégia, o caráter e a determinação de aplicar ela que me muda. Porque a minha filha, eu quero falar isso aqui incrível. Na quinta-feira nós temos nosso culto no lar. E a minha filha me deu uma palavra, ela deu a palavra no nosso culto que eu fiquei remoendo aquilo no meu quarto, irmão. Ela falou assim: olha, Jesus vai dizer: vinde a minhas criancinhas. Por quê? Porque dela é o reino dos céus. Minha filha de 12 anos pregou isso. Aí Jesus vai falar isso: vinde a minhas crianças. Por quê? Porque a criança não tem maldade, como até o Bruno falou. Ele vai falar isso, até os 7 anos, né? Vai ter essa, não fala o porquê. Então deixa vir elas, porque elas são puras. Aí Paulo, ele vai falar na sua palavra o seguinte: olha, antes eu era menino, agora eu sou homem. Aí Jesus vai falar uma palavra que vai dizer assim: olha, para o jovem, vai falar assim: olha, jovem, tu quer me seguir? Vende tudo e me segue. E quando Jesus vai falar para Paulo, isso é minha filha, tá? Quando ela falando sobre isso, quando Jesus vai falar para Pedro, ele vai falar assim: Pedro, tu me amas? Então apacenta meus cordeirinhos. Se você for lá no texto, fala: Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Por quê? Porque Deus vai subindo de níveis com Pedro, dizendo: você precisa saber lidar com esse público, você precisa saber lidar com esse público, e você precisa ter maturidade para atender esse público. Por quê? Porque a mentalidade é diferente, o pensamento é diferente. E aí minha filha está dizendo assim: olha, pai, e aí Paulo vai falar que é menino. Eu falei assim: cara, como é impressionante. Ela falou assim: sobre aquilo que a gente precisa entregar, porque quando chega num nível, não tem mais como retroceder, Bruno. Quando era criança, Jesus vinha, quando chega um jovem e fala assim: você conquistou isso tudo, larga, aí me segue. Não, eu prefiro ficar aqui, mas tudo bem, daqui a pouco chega a tua hora, tu vai entender que é mais fácil passar um camelo diante de uma agulha do que um rico no reino do céu. Você vai entender, porque como foi dito, você é tão pobre que a única coisa que você tem é dinheiro. E aí o dinheiro te domina, e essa é uma palavra muito verdade. Por quê? Porque olha o que a Bíblia vai dizer: a raiz de todo o mal é o dinheiro. É isso que a Bíblia diz? É, irmãos? Alguém pode me dizer? Não. A Bíblia vai dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É quando o teu dinheiro te tem e você não tem o dinheiro, você não governa. E quando a gente fala sobre tempo, tem a ver com isso. Eu tenho tempo a qual eu caminho, mas eu não governo ele. Ele me tem. Ele me joga, ele me transfere, ele me faz correr com o carro, ele me faz parar, ele me faz fazer chorar, ele me governa. Porque eu estou sempre em tempo vivendo de ciclos. Uma hora eu estou aqui, começa esse trabalho, não está ruim, como o Bruno falou, agora eu estou aqui, eu vou trabalhar aqui. E aí a gente rompe ciclos, a gente rompe estratégia, a gente rompe projetos só porque o tempo está passando. E aí a gente fica assim: será que eu vou viver a promessa? Será que eu vou conseguir? E quando a Júlia falou isso comigo sobre esses processos, eu entendi que eu, muitas das vezes, ainda ajo pela minha emoção, sem controlar o meu financeiro, que acaba recaindo no meu tempo. Porque quem aqui, quando o dinheiro não chega, dobra mais no trabalho e tem que vender mais? Quem aqui, irmão? Quem aqui tem que trabalhar dobrado quando o dinheiro não chega? Quem não arruma um outro trabalho quando o dinheiro não chega? Quem não tem que trabalhar mais quando o dinheiro? Por quê? Porque é uma cadeia. Porque a minha mentalidade de homem precisa governar o meu emocional, precisa governar a minha finança e saber também governar o meu tempo. E aí quando eu não faço o mínimo, estou falando o mínimo, daquilo que a gente precisa para organizar o nosso tempo, a gente está pegando. Vamos lá, passa aí. Irmãos, eu vou contar uma história aqui para vocês. Quem tem agenda aqui? Não, eu não estou falando quem tem agenda, estou falando quem usa a agenda. A agenda todo mundo tem de celular, né, irmãos? Quem vive de agenda? Quem vive de agenda? Irmãos, isso aqui é poderoso, isso aqui é o mínimo. Isso é poderoso, sabe para quê? Não é para quem tem muito, não é para quem é dono de empresa, é para quem governa o seu tempo, seja uma dona do lar, seja um grande empresário, e seja alguém que quer abrir um grande negócio. Porque essa ferramenta mínima de governo de tempo é incrível para mudar a tua história. Hoje eu não sobrevivo sem a minha agenda.
A minha agenda tem tudo. Por quê? Eu esquecia da festa da escola da minha filha. A Marcela está aí de prova. Cansei de montar pregações, eu recebia muito convite. Agora não sai mais, mas eu ia pregar em tanto lugar. Emendava uma pregação para outra. E tinha aniversário da minha filha no sábado. Aí era isso, eu esqueci meu casamento. Eu, meu irmão, eu sou especialista em esquecer a data do meu casamento. E aí eu comecei a organizar isso. Porque isso é o básico. Eu tenho uma agenda que eu boto lá, sábado que vem aniversário, festa da escola da minha filha, domingo que vem é aniversário de fulano, domingo que vem é aniversário de ciclano, tem pregação tal, domingo aí organizar minha vida inteira, semanalmente, anualmente e diariamente, que é o mais poderoso. Então quando eu entro no meu trabalho, eu tenho meus afazeres, eles estão alinhados com a minha agenda. Pai, eu posso fazer essa tarefa de 25 minutos, porque hoje eu tenho uma reunião, então eu vou organizando minhas 8 horas de trabalho mediante as minhas tarefas pré-determinadas. Então eu chego, eu falo assim, de 9 às 10 eu vou dar uma pequena reunião com o meu time, vou falar 10 minutos motivacional. Pessoal, estamos passando um momento, vamos, isso acabou 10 horas, aí acontece o outro ciclo. Tudo que eu estou falando é sobre período, ciclos e tempo. Aí entra o outro momento, que eu não sei você, mas eu tenho mais de 35 alarmes no meu celular. E a minha esposa tem um que é lindo, que eu amo. Ela tem um alarme que vai gritando assim, dizendo assim, não, está escrito assim, se eu errar, eu me corrijo, sério. Não dá mais tempo para nada, sai correndo, e o ar é gigantesco, é mais ou menos isso? Olha lá, é isso? A minha esposa, para acordar, que eu falei para vocês que ela é noturna, ela tem 25 alarmes para acordar. Ela começa a acordar 4 horas da manhã para levantar às 6. Você entende isso? Então bate o primeiro alerta, 4 horas ela fica assim, aí ela vai. Aí bate outro alerta, ela vai. Aí tem um alerta que é o final dizendo assim, sai agora, senão deu ruim. Mas eu acordo 4 horas para orar. Acordo, desperto, eu vou orar. Então, mas a oração ela tem que estar alinhada com uma organização. A oração ela é independente do horário, ela tem que estar inserida na nossa vida. Então, eu tenho um alarme para orar, eu tenho um alarme para beber água, eu tenho um alarme para poder ligar. Eu tenho um alarme que é legal. Eu falo assim, alarme, liga para alguma ovelha. Esse é o que eu mais gosto. Mandar pix, Hã? Para mandar um pix para ovelha? Pode, bora aí, vai Deus falar comigo aí, né? Ele falou, bota um alarme para dar um pix para ovelha, né? Mas eu tenho mais de 35 alarmes no meu celular. Por quê? Para que eu organize os meus dias. Precisa estar organizado o meu tempo. E estar organizado todo o resto. E aí eu não sei se você tem esse costume, mas eu vou te orientar. Se você começar a fazer isso na sua vida, você vai ver a transformação que vai acontecer de produtividade, de concentração, de coisas que vão mudar os seus hábitos. E o último, eu não sei se alguém aqui investe em organizar o seu tempo. Existe uma ferramenta que eu uso, que ela é incrível. Passa aí para mim, Pérez. O meu já está acabando, tá, irmão? Não tem mais hoje. Se chama Central Caverna. Eu descobri esse aplicativo, ele mudou a minha história, né? É muito incrível. Porque ele organiza tudo isso que eu falei num só lugar, né? Eu nem sei quem fez isso, acho que eu paguei 145, acho que é anual, nem lembro. Esse é um aplicativo incrível que eu sempre indico para todo mundo. Ele mudou a minha história, né? Inclusive eu pedi a Célia uma vez para a gente tentar desenvolver algo para a igreja parecido, né? Mas que tivesse coisas do céu, e aí a gente já está tentando desenvolver. Passa aí, Pérez. Ele é um aplicativo que ele cria um ambiente a qual eu entro nesse ambiente. Ele tem um modo lá, é o modo caverna. Esse modo caverna, ele fala assim para mim, Léo, coloca uma foto de algo que você quer. Um desejo, vou dar um exemplo. A gente queria viajar para Portugal, a gente botou uma foto lá, aí eu montei uma foto da nossa família atrás lá em Portugal. Aí tem outros fotos lá, a música que você gosta de ouvir, aí você clica no botão. Esse modo caverna, o modo que você na sua tela, você faz a produtividade dentro do aplicativo. Ou seja, eu mando o WhatsApp por ali por dentro, então eu produzo ali olhando para minhas metas. Ele tem vários caminhos que é muito interessante. Eu organizo o meu tempo, minha agenda, meu financeiro, as minhas tarefas. Ali nesse ambiente eu organizo toda a minha vida. Esse aplicativo ele me ajudou muito a organizar, e aí é uma dica, tá, para quem gosta de investir em si mesmo, porque isso demorou muito para que colocasse como disciplina.
E aí eu confesso que eu também é um dos pontos que eu preciso retomar. E aí fica uma dica muito interessante para vocês depois pesquisarem sobre esse ambiente aí. Se eu não me engano, foi 149 anual, a série também começou a dar uma olhada comigo. Passa aí, e aí eu vou terminar aqui a nossa... Passa aí para mim. Eu queria fazer algo agora para a gente terminar essa dinâmica aqui com vocês, para a gente terminar. Nosso maior auxiliador pode virar nosso maior oponente, né? Eu falei para vocês que o meu maior auxiliador é o meu celular, porque tudo isso que eu falei eu faço nele. Mas ele também é o meu maior oponente. Queria convidar você, vamos calcular algo aqui. Abra o seu telefone aí, quem tem o iPhone aí, e quem não tem, quem tem smartphone, né? Quem é smartphone, abre lá, acho que é Bem-Estar, está lá em engrenagem, está lá em onde? Configurações, aí tu vai lá, Bem-Estar. Essa aí é o print do meu telefone, acabou a bateria, que eu estava gravando o Bruno, acabou a minha bateria. Eu queria mostrar para vocês então com ela, mas alguém me ajuda depois de botar na calculadora aí, por favor. Essa é o print do meu telefone, tá? Tirei ontem, vocês podem ver lá, 29 de agosto, tá? Só para comprovar, se quiser dar um zoom aí, ó, pode dar. Um estudo de Harvard, eu não lembro qual nome, eu tinha anotado, perdão, eu esqueci de trazer, diz que eles fizeram uma pesquisa e diz que o telefone, numa média, consome de tempo de 24 horas do ser humano, de 5 a 8 horas. Essa informação de Harvard está dizendo que a cada 5 e 8 horas de 24 horas do seu dia, ele é ou roubado ou agregado à sua vida de 5 a 8 horas. Todo mundo conseguiu achar aí? Fica com ele aberto aí que a gente vai fazer uma conta. E aí, esse estudo diz que de 5 a 8 horas nós somos roubados de 24 horas, vamos tirar 8 de sono, né? E aí vai dar 16 horas, nós ficamos 8 horas, lembra aquele cálculo da divisão do dia de 24 horas, onde 8 são execuções? Ele está dizendo que uma dessas execuções é roubada pelo celular. E aí eu não quero dizer que isso é sobre produtividade, sobre trabalho, mas eu queria te trazer um outro dado. Esse mesmo dado de Harvard vai dizer que dessas 5 a 8 horas, 3 horas dessas 5 e 8 são roubadas por redes sociais. Vou repetir. Das 8 horas que o seu celular te rouba de 24 horas ou de 16 de produtividade, 3 horas são roubados de redes sociais. Agora pasme, Bruno. Não sei se você sabe. 1 hora e 40 minutos é roubado no seu dia apenas rolando a timeline do seu celular. Eu vou repetir. 1 hora e 40 é roubada de 16 horas. Quando você abre as redes sociais e fica assim, sem consumir algo. Eu estou dizendo algo que você consome e ali te agrega algo. Pode ser uma pregação, pode ser uma futilidade, pode ser o que for. Mas entenda que consumo depende para quem recebe. Ele pode ser produtivo ou não. Alguém está estudando pelo celular. Então, eu queria te mostrar que o meu telefone me rouba na minha mão 5 horas e 17 minutos do meu dia. E aí eu estou dizendo que 2 horas e 40 minutos são roubadas de redes sociais. E 1 hora e 40 ele é roubado do meu WhatsApp. E ali tem um Canvas que eu uso muito lá por causa do trabalho, e o meu banco ali para baixo vai. O que eu queria te dizer com isso? Eu queria que você fizesse um cálculo rapidinho aí comigo. Vou pegar o exemplo do Marcelo aí. Marcelo, quantas horas você tem de redes sociais aí no teu? Não sei ver isso. Não sabe ver não? 1 hora e 45 de redes sociais. Quem mais? Quem tem 1 hora mais? Fica com vergonha não, irmãos, porque isso é para mudar o espaço. 9 horas? 3 horas, 9 horas, 11 minutos? Legal. Legal ou não? Porque tem gente que entra... Acaba no meu trabalho por causa do WhatsApp da rua, tem que mexer toda hora. Não, sim, porque assim que... Sim, entendi. Quem mais aí tem um horário aí? De redes sociais? 56 minutos. 56 minutos também.
2,26, tu, Vanessa? Como o vídeo total. Fala aí, Letícia, que eu tava vendo teu. Tá lá em configurações no smartphone, tá lá em bem-estar, né? Ou no iPhone tá em tempo de uso. Então, eu quero dizer para você que o nosso maior auxiliador para todos os projetos. Deixa eu ver. Sim. Ajuda o Marcelo aqui, se ajuda. 9 minutos? Tá, pô, eu tomei um susto. 9 horas? Tá bem, mas não estou falando que seja bom ou ruim, não, porque às vezes alguém consome rede social para trabalho, né? Para estudo, para. Enfim, cada um sabe de si. Eu não queria entrar nesse mérito. Mas eu queria fazer uma conta rápida com você. Vou usar o meu exemplo. Alguém pode me emprestar calculadora? Bruno, me empresta a calculadora aí, sua calculadora, porque meu telefone acabou. Vamos lá, eu uso 5 horas, vamos lá, eu vou pelo primeiro por baixo. 2 horas e 45 minutos eu uso de redes sociais, tá? Eu e dela. Me emprestou. 3 horas e 45 minutos. Então, eu vou pegar 2 horas e 45 minutos e vou colocar ela em 5 vezes na semana, né? Então, por dia de redes sociais vezes 5, eu consumo na semana 12 horas e 25 minutos. Mas se eu colocar vezes 2 horas e 45 minutos vezes 31, eu consumo 75 horas, 78, 6 horas por mês de redes sociais. Eu estou dizendo para você, 24, 48, quase 3 dias do meu mês são roubados pela rede social. E se eu calcular isso vezes 12, 911. Eu quero te falar rapidamente sobre governar tempo, porque o nosso maior aliado se torna o nosso maior oponente por causa da distração, por causa da falta de foco e por não conseguir governar o seu tempo. A gente perde nesse estudo, arredondando, isso é lindo, que eu falei sobre ciclos, sobre 3 meses. Se você botar anualmente o que você consome no telefone, era a mesma coisa do que você ficar 3 meses isolado dentro do seu quarto só mexendo no celular sem produzir nada. Então eu não sei se está na hora de você usar isso para um consumo produtivo para a sua vida, para organizar e mudar a mentalidade sobre esse aspecto, ou se está na hora de você realmente eliminar alguns hábitos, porque isso é para mim, isso foi Deus falando comigo, porque está na hora de retomar o governo do seu tempo. Então, passa aí, Pedro, você acha que acabou? Então, a minha palestra para vocês acaba aqui sobre isso, sobre você entender o tempo, o ciclo e os períodos a qual você governa, sobre dias, sobre horas, sobre anos, tá? Então, fique de pé, vamos encerrar esse sábado maravilhoso, esse sábado poderoso na presença do Senhor, esse sábado agregador na nossa vida, que eu tenho certeza, tenho certeza que vai agregar. E se você conseguir colocar alguns pontos do que falamos na sua vida, eu tenho certeza que você vai se transformar uma pessoa melhor, e eu também. Amém? Quero feche seus olhos nesse momento. Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse sábado. Queremos te agradecer pelo momento de conhecimento, o momento em que o Senhor derramou sobre nós uma graça, Pai, de poder usufruir das coisas do céu e da terra no mesmo alinhamento, porque nós somos movidos pelo céu andando numa terra que grita, Pai, por desonestidade, por sangue, mas somos alguém que pisa na terra, mas com os alicerces do céu. Nós flutuamos no ambiente de pecado para viver o sobrenatural do céu. Então queremos te pedir, abre o nosso entendimento, muda a nossa metanoia, Pai, traz para nós uma metanoia, muda nosso pensamento acerca de questões que têm atrasado ou avançado o teu propósito para nossas vidas. Eu creio que é tempo, Pai amado, de ser soprado pelo Espírito
e atravessar o mar, mesmo que balançando, mesmo que entrando água no barco, porque sabemos que a palavra é o outro lado, é o destino. Mas sabemos que o desespero, que o tempo, a demora nos roubam, a ansiedade, Pai, a depressão, Pai, vem tirando de nós o governo do tempo, as coisas que têm nos distraído. Eu quero profetizar sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua cabeça, que tudo aquilo que te rouba, que tira tempo, que te atrasa nos propósitos, na promessa, sejam anulados agora pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, que transforme a sua vida, a sua mente. É a oração que eu te faço, já te entregando esse sábado, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.